Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem com a graça de Deus sobre a vida de vocês, a casa de vocês. Apesar dos dias tão difíceis, nós podemos contar com a paz, com a presença, com a esperança, com a fé que temos em Deus, sobretudo com a fé nas suas promessas. Uma alegria estar com vocês, ovelhas, espero que estejam alegres de estar com o seu pastor. E hoje vamos dar continuidade à nossa série. Na verdade, hoje eu vou encerrar esta série que nós temos já estudado há algum tempo sobre o tema Conhecendo as Promessas de Deus. Nós já estudamos várias promessas aqui juntos. Evidentemente, não foi possível concluir todas as promessas, que elas são muitas as promessas de Deus para nós, mas estudamos algumas que achamos que é importante, que são importantes para o nosso dia a dia, para a nossa fé, para a nossa caminhada aqui cristã. E hoje então vamos concluir essa série para que possamos começar a série na próxima semana com outro assunto, outro tema. E pensando nisso, hoje eu trouxe para vocês, para concluirmos aqui a nossa série Conhecendo as Promessas de Deus, uma tríplice promessa. Hoje eu quero compartilhar 3 promessas rapidamente para concluirmos aqui esta série e para a nossa edificação, nossa esperança. E essas são as promessas, ou a tríplice promessa que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é sobre a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos e o fim de todo sofrimento. Olha que coisa extraordinária. Sim, são promessas. A volta de Cristo, a ressurreição dos mortos e o fim de todos os sofrimentos humanos. Não é tremendo isso? Pois é, são promessas de Deus, né? Deus promete a sua segunda vinda. Jesus prometeu a seus discípulos e a nós que ele voltaria novamente. E meu irmão e minha irmã, a segunda vinda de Cristo à Terra é um dos acontecimentos mais importantes que vai acontecer na história da humanidade. Vou repetir, a vinda de Cristo, ou a volta dele, melhor dizendo, à Terra, será um dos acontecimentos mais importantes que vai acontecer, em breve, muito breve. A Bíblia diz que Jesus vai voltar em breve. Por isso precisamos estar prontos para quando isto acontecer, meu irmão e minha irmã. Jesus vai voltar, e a Bíblia diz isso claramente, claramente. Portanto, e quando ele voltar, a Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai julgar a humanidade e vai destruir o mal e dar vida eterna aos salvos, aos que nele creram. Não é tremendo isso? A volta de Jesus, meu irmão, minha irmã, marcará o fim do mundo. A Bíblia diz em Apocalipse 22, verso 12, diz: Eis que venho sem demora. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Vou repetir. Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Sobre a volta de Jesus, a Bíblia ainda nos diz mais. Em João, capítulo 14, verso 2 e 3, Jesus disse aos seus discípulos: Não fiquem aflitos, não turbem o vosso coração. Creiam em Deus e creem também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Pois se não fosse assim, eu já lhes teria dito, e depois que eu for e preparar lugar para vocês, voltarei, e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Foi Jesus que disse aos seus discípulos. Jesus estava prestes a partir, seus discípulos estavam meio tristes, meio entristecidos, sem saber o que ia acontecer. E então Jesus lhes diz essa palavra: não fiquem tristes, não fiquem aflitos,
Não se turbem os vossos corações, creem em Deus e creem também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, mais lugar, porque muitos serão salvos. E quando eu preparar lugar, eu voltarei para vos levar, para que onde eu estou estejais vós também. Eu voltarei, disse Jesus. Em Atos, capítulo 1, verso 10 e 11, interessante que quando Jesus estava após a sua ressurreição, ter passado dias com seus discípulos, então ele levou os seus discípulos a determinado lugar e então Jesus foi elevado às alturas até as nuvens, ao céu, para voltar para o Pai, para voltar para Deus. E em Atos capítulo 10, 11, nós lemos esse texto interessante que diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, há de voltar, há de vir, como para o céu viestes. Ou viste vir, melhor dizendo. Vou repetir: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, há de voltar, como para o céu o viste ir. Na mesma maneira que vocês viram Jesus subindo, vocês também o verão descendo para vos buscar. Isso é uma promessa nas Escrituras para nós. A vinda de Cristo, a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. A volta de Jesus, meu irmão, minha irmã, será algo glorioso, será algo maravilhoso, espetacular. Para quem ama Jesus, meu irmão, minha irmã, será um dia de grande alegria e de esperança. A volta de Jesus será uma alegria para todos nós e esperança, porque nós iremos para Ele e com Ele para o céu, para a glória. Olha que coisa extraordinária. É uma coisa tremenda isso, não é? Nesse tempo, meu irmão, minha irmã, Jesus vai então estabelecer aqui um reino de justiça. Nesse tempo, Jesus vai estabelecer a justiça e vai restaurar todas as coisas. Leva a sua igreja, fica um tempo com ela lá e vem e estabelece o seu reino de justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesse tempo, Deus vai estabelecer o seu reino. Para quem rejeita Jesus, a sua volta será de julgamento. Para nós, alegria e esperança, porque vamos estar com Ele e subiremos. Mas para os que não creram, será um dia de julgamento de Deus sobre ele. A terra será desfeita e todo o pecado será destruído. Na segunda vinda de Jesus. Jesus removerá todas as coisas. Todas as coisas Ele vai remover. Agora é claro que ninguém sabe, a Bíblia diz, o dia nem a hora em que Ele vem, mas podemos saber os tempos. A Bíblia que não sabe o dia nem a hora, mas podemos saber os tempos. E acredite, os tempos que nós vivemos são os tempos do fim, são os tempos que tudo indica que Jesus voltará nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Claro que isso pode acontecer a qualquer tempo, a qualquer hora, porque Deus é quem sabe o dia e a hora. Mas o texto diz que nós sabemos e podemos acompanhar esses acontecimentos como sinais de que a vinda dele está mais próxima. Por exemplo, quando vemos os sinais de guerras, desastres naturais, terremotos, falsos profetas, epidemias em todo o mundo, pestes, então nós devemos lembrar que a volta de Jesus está
próxima. É uma promessa de Deus. Não queremos ser nenhum de nós, meu irmão, minha irmã, apanhados de surpresa, não é mesmo? Claro que não. Por isso, é importante viver de maneira correta que agrada a Deus, pois em breve Ele voltará. A Bíblia diz na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, o verso 8 a 10, está escrito: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pois o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Desnudada, vai ser tratada por Deus. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 10. Então, Deus promete a nós o que cremos, meu irmão e minha irmã, que Ele voltará para nos buscar. Uma promessa. Você crê nessa promessa? Você está preparado para desfrutar dessa promessa da volta de Jesus? Pense nisso. A segunda promessa que Ele nos faz aqui nesse partilhamento nesse compartilhar dessa tríplice promessa, é a promessa da ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino, seu juízo e tal, e arrebatar a sua igreja, e dar continuidade ao propósito da sua redenção na terra, Ele prometeu ressuscitar os mortos. A Bíblia promete que os mortos viverão novamente. Os mortos ressuscitarão e todos os salvos serão transformados para viverem eternamente. Que coisa extraordinária é essa? Os mortos serão trazidos de volta à vida. Os que já morreram serão trazidos de volta à vida. Quando esteve na terra, Jesus, ele ressuscitou um dos seus amigos chamado Lázaro. 4 dias já estava morto. Jesus o visita e o ressuscita dentre os mortos. Aleluia. Desta forma, então, Jesus, já ali na ocasião em que ressuscitou Lázaro, ele já estava demonstrando para nós o que faria numa escala muito maior sobre o reino de Deus. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos, já mostrando o que ele poderia e iria fazer em maior escala quando viesse estabelecer o seu reino. Ou seja, eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Eu posso ressuscitar os que já morreram. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então veja, é uma promessa de Deus a ressurreição dos mortos. A ressurreição, meu irmão, minha irmã, é a maior vitória sobre a morte. E Deus é o único que pode e tem poder suficiente para derrotá-la. Só Deus pode vencer a morte. Paulo escreveu, ó morte, onde estão os teus aguilhões? Onde estão? Cristo venceu a morte, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele nos prometeu e fez a promessa também de nos ressuscitar. E a maior demonstração desta vitória de Deus sobre a morte foi quando Jesus, o próprio Senhor Jesus, ressuscitou no 3º dia. Isso é uma prova de que Deus realmente pode nos trazer a vida pós a morte. A Bíblia diz na primeira carta de Paulo, no capítulo 6, verso 14, está escrito: não vos admireis quanto, ou melhor dizendo, 1 Coríntios 6, 14, por seu poder
Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vou ler de novo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6:14 diz: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Assim como Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também ele ressuscitará, e é promessa. Todos que já partiram, ou partirem até antes da sua vinda, de também serem ressuscitados na sua volta. Está na Bíblia, em João 5, Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29, está escrito: não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos, aleluia, gosto disso na Bíblia, todos, promessa é para todos, a salvação é para todos, o perdão é para todos, o cuidado de Deus é para todos que querem, desejam e creem e aceitam, todos, sem exceção de pessoas. Eu amo isso em Deus. Vou ler de novo: não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos, todos os que repousaram nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Aleluia. Pensou nisso já? Está escrito. Promessa. Vou ler de novo. Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29, está escrito: não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Todos ressuscitarão. Todos. Os que o fizeram bem, de reconhecer os seus pecados, receber a Cristo como o único e suficiente Salvador pessoal, vão ressuscitar para a vida eterna. Os que rejeitaram o Evangelho, zombaram de Deus, não quiseram saber de coisa alguma e achavam que não existia nada após a morte e tal, vão ressuscitar, mas para a condenação. Mas todos ressuscitarão. Olha que promessa extraordinária. E aí, meu amigo, você vai ressuscitar para a vida eterna ou vai ressuscitar para a condenação eterna? Faça o bem, e a melhor coisa que você pode fazer é reconhecer que você é pecador e precisa de Cristo, e se render a Ele, crer na sua obra redentora, e confessar com a sua boca e crer no seu coração que Ele morreu pelos seus pecados, e ao terceiro dia ressuscitou, foi ao Pai, e em breve voltará para nos buscar. Esse é um bem maior que você pode fazer, que te garantirá a salvação. Se rejeitar, o direito que você tem, a salvação é uma coisa pessoal e cada um faz a sua escolha e tem o seu livre-arbítrio, mas, e se morrer, ressuscitará também, mas para o julgamento. Não sou eu que disse, está escrito no texto, vou ler de novo. Aqui está escrito, Evangelho de João. Se você duvida, pega a sua Bíblia aí, se você é cristão e tem, vai conferir. Evangelho de João 5, 28 a 29 diz: não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Eis os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. A ressurreição, bendito seja o nome do Senhor, é uma promessa. Deus promete que os mortos serão ressuscitados. Que promessa extraordinária. O apóstolo Paulo escreve na sua carta, primeiro de Tessalonicenses, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15 a 18, ele diz assim: afirmamos a todos vós. Ele começa numa afirmativa. Não tem dúvida, não será, não, ele tem certeza, é uma afirmativa, ele tem convicção, pois o Espírito o inspirou para escrever afirmativamente esta verdade. O texto diz: afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos,
quando se der o retorno do Senhor, a volta do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, os que já morreram. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, a promessa da segunda vinda. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, o que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares. Bendito seja o nome do Senhor. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai, portanto, uns aos outros com esta palavra. O apóstolo está escrevendo à igreja, a Tessalonicenses, o seguinte, queridos, entendam. Quando Jesus voltar, nós que estamos vivos, não iremos ser os primeiros a se encontrar com eles, não. Não, primeiro serão os que morreram crendo nele. Os que morreram primeiro vão ressuscitar, depois a gente sobe. Deus primeiro ressuscita os mortos, eles saem dos túmulos, recebem novos corpos glorificados, e vão ao encontro do Senhor, e depois nós, que estamos vivos, também subimos, e ao subir nossos corpos são transformados como um piscar de óleo para um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus ou dos anjos, um corpo espiritual, e vamos para morar com ele para sempre. Olha que coisa tremenda. Meu irmão, fica tranquilo, não se... A gente fica tão... O mundo está desesperado, tem medo de morrer, tem medo de doença, tem medo de vírus, tem medo de desemprego, tem medo de passar fome, tem medo de uma série de coisas. Não tem que ter medo de nada. Se qualquer coisa acontecer com a gente, se vier porventura empacotar, nós só iremos dormir um pouquinho no sono, mas já já vamos acordar. Já já seremos acordados novamente para a ressurreição. Não acaba não, meu irmão. Fica tranquilo. Tranquilo. A ressurreição é uma promessa. Jesus disse no Evangelho de João, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse às suas irmãs, em João 11, 25 e 26, Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisto? É isso aí. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, diz o texto seguinte, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, morreu, faleceu, não tem problema. Ele vai reviver, ele vai ressuscitar, porque o texto diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, nós não morremos ainda, mas cremos, estamos vivos, nunca morreremos. Se ele vier, não, seremos arrebatados. Como foi Enoque, como foi Elias, vamos ser transladados, vivos mesmo, sem ter morrido. É o que diz o texto. Se ele estiver voltando e voltar e nós estivermos ainda em vida, não morreremos, não passaremos nem pela primeira nem pela segunda morte. Olha que coisa tremenda. Promessa da ressurreição. Puxa, como eu gosto disso. Deus promete então, meu irmão e minha irmã, para nós que cremos, a ressurreição dentre os mortos. Deus promete a nós que cremos a sua segunda vinda para nos buscar, e Deus promete a nós e aos nossos irmãos que já morreram, ou nós tivemos a morrer antes da sua vinda, a ressurreição, voltarmos a viver para sempre com ele em glória, com um corpo glorificado. Amém? E terceira e última promessa dessa tríplice promessa de hoje é que Deus promete a nós o fim de todo o sofrimento humano. Que coisa tremenda! Não mais haverá sofrimento para nenhum de nós, por toda a vida, por toda a eternidade. É uma promessa. As promessas de Deus explicam o fim de todo o sofrimento e a dor. Por que ele virá? Voltará. Por que ele ressuscitará os mortos para levar com ele? Para dar um fim a todos os sofrimentos humanos. Que coisa maravilhosa. O fim do sofrimento está próximo. O fim de
todos os sofrimentos está próximo. Você pode dizer aí do outro lado um amém, glória a Deus, aleluia, ou dizer aí um graças a Deus. Pois é verdade, irmãos, é verdade. Imagine, meu irmão, minha irmã, você e eu, nossa família, os nossos irmãos em Cristo, e milhares de famílias de cristãos espalhados nos quatro cantos da terra. Imagine viver uma vida num mundo livre de todo e qualquer sofrimento. Não é uma coisa gloriosa isso? É uma promessa. Um mundo sem crime, um mundo sem guerras, um mundo sem doenças, um mundo sem desastres naturais, um mundo sem inveja, sem ódio, sem homicídio, suicídio, sem droga, sem vício, sem moralidade. Já imaginou vivermos num mundo assim? É promessa de Deus. Imagine, meu irmão, minha irmã, você e eu acordando todos os dias sem ter que se preocupar com a discriminação, com a violência, com a opressão, com os problemas econômicos. E aqui só entre nós, tá? Com as dívidas. Com dívidas para pagar. Boleto chegando. Promissória vencendo. Já imaginou? Eu vou repetir. Meu irmão, já imaginou eu e você, todos nós, nossa família, os que cremos, acordando todos os dias, sem ter de se preocupar com discriminação, opressão, preconceito, problemas econômicos, violência, toda sorte de malhas dessa vida, e também sem contas para pagar? Que coisa tremenda. É uma promessa de Deus. Nós viveremos assim por toda a vida. Toda a eternidade, aleluia. Não teremos problema nenhum, louvado seja o nome do Senhor. Será que isso é bom? Será que isso é bom demais para ser verdade? Você, pastor, isso é bom demais para ser verdade. Você acredita nisso mesmo, pastor? Claro que acredito. Claro que acredito. É bom demais, né? Pois é, porque o nosso Deus é bom mesmo. Tudo que é de bom vem de Deus. A Bíblia diz o seguinte, é óbvio que nenhuma pessoa, assim, individualmente, por si só, ou uma organização humana poderá realizar isso. Claro, nenhum político, nenhum partido, esquerda, direita, centro, cima, de baixo, trevas, luz, nada desse mundo, coisa alguma desse mundo pode proporcionar uma vida assim. Ninguém, por si só, ou nenhuma organização humana ou terrena pode trazer ou proporcionar essa vida de qualidade que só Deus pode fazer. Mas Deus prometeu eliminar todas as causas de sofrimento. Deus pode. O homem não pode, organização nenhuma pode, mas Deus pode. Ele pode dar um basta, e Ele dará um basta a todo o sofrimento humano. É o que a Bíblia diz, está escrito lá no livro do Apocalipse, o livro da revelação, do final dos tempos, que já nos deixa claro qual será o fim da igreja. O fim da igreja será a vitória. Certo? Que você é igreja. Se você é igreja de Cristo, fique em paz. No livro do Apocalipse diz que a igreja venceu e vai estar na glória sendo honrada por Deus. Fique tranquilo. Mas olha o que diz o texto, Apocalipse 21, 3 e 4 está escrito. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Agora presta atenção, que vem. E não haverá mais. E não haverá mais. Vou repetir, antes de mostrar para você o que não haverá mais. Ouvi, João é arrebatado na ilha de Patmos para escrever o livro de Apocalipse. Na revelação ele tem uma visão, diz, e ele ouve alguma coisa. Ouvi uma forte voz que vinha do trono. Uma voz que vinha do trono de Deus. O próprio Deus ministrando a João. E dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais. Não haverá mais.
não haverá nunca mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas já passaram. Tudo passou. Vai passar, meu irmão. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E Deus em breve vai cumprir a sua promessa de vir para nos buscar, ressuscitar os nossos irmãos que já morreram, e a nós, se estivermos vivos, nos arrebatar, nos dando um novo corpo no arrebatamento. E para nos levar e para nos dar uma vida eterna, sem nunca mais ter sofrimentos ou passar por sofrimentos. Você pode dar um aleluia aí, um glória a Deus, meu irmão. Olha que coisa, né? Promessa. O texto diz aqui que João viu. João viu. Deus, o Pai, fará isso, meu irmão, minha irmã, por meio do seu Filho Jesus, que deu a sua vida à humanidade. O que Deus vai fazer isso? Salvar, limpar, levar para o céu, levar para o lugar que... Por causa do seu Filho, da obra redentora, da sua morte, da salvação que Jesus proporcionou a nós. Por isso que Deus vai fazer isso. Louvado seja Deus. O texto diz que Deus estará com eles. Não haverá mais sofrimento nem dor, porque Deus vai estar com eles e nós com Deus, que pode ver tristeza e morte e infelicidade onde Deus habita, onde Deus está. Não existe isso não, não existe isso no mundo que não quer Deus, mas lá não. O reino de Deus é justiça e alegria no Espírito Santo. Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Que coisa tremenda. Deus fará isso por causa do seu Filho, da obra redentora que seu Filho realizou na cruz. Em João 3,16 lemos o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que ninguém pereça, sofra. Por isso que ele vai nos dar uma vida eterna. E essa vida eterna não é só uma vida para sempre. Que isso nós já temos, ele nos deu a vida, nós somos seres eternos. Nosso espírito é eterno. Nosso corpo que conduz o nosso espírito não é eterno. Ele se tornou perecível por causa do pecado, mas nós somos eternos. Ou passaremos uma eternidade com Deus, sem Deus, mas já somos eternos. Mas o que o texto diz, não pereça, não sofra, não continue sofrendo. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz que quando um cristão morre, ele descansa das suas fadigas, porque lá não tem fadiga, não tem cansaço, não tem dor, não tem enfermidade, não tem violência, não tem nada. No reino para onde iremos e estaremos para sempre com o Senhor. Sob o governo de Cristo, os humanos se tornarão perfeitos, irmãos. Sobre o poder do reino, e no reino de Deus que ele vai nos levar para viver com ele. É um reino, meu irmão, minha irmã, em que os humanos se tornarão perfeitos. Portanto, não haverá mais sofrimentos. Aleluia. Não haverá. E em breve, a imperfeição humana e o sofrimento ficarão tudo para trás. Tudo. Vai ser coisa do passado, as coisas já passaram. Nunca mais haverá isso na vida de todos nós, para sempre. Promessa do Senhor. Não haverá mais dor, morte e nem tristeza. E essas, meus irmãos, minhas irmãs, são as três promessas, a tríplice promessa da conclusão desta série hoje, conhecendo as promessas de Deus. Obviamente fomos bem objetivos, bem simples aqui no estar com vocês, para estar com vocês estarem conosco, mas acho que vale a pena estudar e conhecer mais. A Bíblia nos fala muito mais sobre todas essas coisas. Portanto, meu irmão, minha irmã, concluindo aqui esta série conhecendo as promessas de Deus, estas são promessas que Deus faz para nós que cremos, para a igreja, para esses últimos dias em que vivemos, para esses dias em que estamos vivendo. A promessa é para hoje, agora, nesses dias. Ele voltará, ressuscitará os mortos e dará um fim a todo o sofrimento humano. Bendito seja o nome do nosso Senhor por todas estas infalíveis
promessa que Ele nos faz. Amém, irmãos? Fique firme aí, continue caminhando na sua fé, não abandone seu Deus, sua fé, continue lendo sua Bíblia, orando, cantando, participando, se envolvendo com o corpo de Cristo, a igreja na terra, porque a promessa é para você e para mim, a promessa é para nós. Ele voltará, Ele ressuscitará os nossos que já partiram e Ele também nos levará para um lugar em que nunca mais haverá sofrimento. Amém? Deus abençoe vocês. Que bom foi ter tido cada um de vocês conosco nessa caminhada. E na semana que vem, talvez, vamos iniciar, se o Senhor assim permitir, uma nova caminhada, uma nova série juntos, tá bom? Eu espero que se vocês gostaram desta série, que vocês compartilhem, comuniquem a nós, ou dê sugestões de temas e assuntos. Estamos aqui para juntos estarmos com vocês. Se tiverem dúvida, perguntem, eu posso responder. É um tempo com o seu pastor. Você terá liberdade, eu também terei liberdade de ensinar você a responder a você, tá bom? Mas é bom o feedback, se vocês estão gostando, se edificou, se consolou, fortaleceu, porque a gente precisa saber e a gente só pode saber por vocês. Amém? Oremos agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por mais uma vez nós temos aprendido na Tua palavra sobre promessas extraordinárias. São tantas as Tuas promessas, Senhor. São tantas promessas gloriosas, tantas promessas importantes. Vimos apenas algumas que achamos que seria importante para esse momento em que nós, como igreja, passamos aqui na terra, para o nosso fortalecimento, nossa esperança, nosso encorajamento, e por isso compartilhamos, sobretudo o que vimos hoje, Senhor. Que promessa gloriosa. Senhor, isso não pode ser uma coisa, essas promessas não podem ser uma coisa teórica que só ouvimos, ou histórica, ou filosófica, não, ela é real, Senhor. Essas promessas precisam ser fatos e verdadeiros na nossa vida, e nós cremos nisso. E isso nos alegra, nos anima, nos dá esperança. E essa promessa da Tua volta, aguardamos a Tua volta, Senhor, aguardamos a ressurreição dos nossos que já partiram crendo no Senhor, e aguardamos, ó Deus, o dia em que nunca mais viveremos, ou veremos, ou contemplaremos sofrimentos na vida de nenhum de nós e dos nossos. Obrigado por isso. Abençoe esses irmãos, abençoe esta casa, abençoe esse lar, abençoe esse querido que nos ouve, que eles tomem posse dessas promessas gloriosas e tenham esperança que já, um pouquinho mais, nós estaremos com o Senhor para sempre. Assim oramos, agradecidos ao Pai por estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amamos vocês, queridos. Um abraço e até logo. Se o Senhor voltar, quem sabe hoje, estaremos para sempre com Ele na glória, sem nunca mais sofrermos. Creia, isso é verdade. Um abraço, fique bem e até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir.